cooperativa de proteção veicular está cobrando franquia num sinistro de indenização integral. O que fazer? Nós recebemos o seguinte relato de um dos seguidores da Mukirana Seguros Online. Ele contratou um serviço de proteção veicular com uma cooperativa, pensando ser a mesma coisa que um seguro. Ele sofreu um sinistro que, ao final das contas, deu perda total no seu carro. Porém, a cooperativa havia cobrado a franquia dele antes mesmo de ser feito o orçamento na oficina para os reparos do veículo e constatada a PT. Ou seja, ele pagou a franquia e posteriormente foi constatada a perda total com indenização integral. E agora a cooperativa disse que só vai devolver o valor da franquia quando ela de fato fizer o pagamento da indenização integral. As dúvidas que ele tinha são as seguintes: quais são os meus direitos nessa situação? É normal cobrar franquia quando você tem um sinistro de indenização integral e ter que pagar isso antes para só depois ser restituído? É normal eu ter que esperar receber a indenização integral para ter a restituição desse valor? O que eu posso fazer? O vídeo de hoje traz dicas para situações como essa. Tem um monte de problema nessa situação. Eu vou listar eles para vocês e com isso ao mesmo tempo dar dicas de como proceder. O primeiro ponto é entender a diferença entre cooperativa e associação de proteção veicular e seguros feitos por meios de corretoras de seguros e seguradoras regulamentadas pela SUSEP. Cooperativas e associações não estão debaixo do guarda-chuva do órgão regulador do mercado de seguros no Brasil, que é a SUSEP. É diferente de corretoras de seguros e seguradoras, que têm que atender às determinações desse órgão regulamentador e, portanto, têm que tomar muito cuidado e não podem fazer práticas abusivas em seus contratos. Então, a primeira diferença que você tem que ter em mente é essa: cooperativa e associação não é a mesma coisa que seguradora. Exatamente por conta dessa diferença e pelo fato de nós da Mukirana Seguros Online trabalharmos apenas com seguradoras regulamentadas pela SUSEP, as orientações que eu vou passar aqui são com base em seguros regulamentados. Eu vou passar essas informações para que vocês entendam como funciona um seguro de verdade e percebam as diferenças das práticas abusivas de cooperativas e associações e possam usar esses exemplos como argumento para levar nessa cooperativa ou associação que esteja causando algum prejuízo para você no serviço contratado. Vamos então a essas dicas. O primeiro ponto é o seguinte: nos seguros regulares, você não paga franquia antes de fazer o orçamento do reparo do veículo em uma oficina, seja ela de livre escolha ou seja ela referenciada da seguradora. Primeiro, você tem o orçamento para dizer se é perda parcial, ou seja, é possível o conserto mediante o pagamento da franquia, ou se é perda total, ou seja, ocorre indenização integral sem cobrança de franquia. Sem o orçamento, como você vai saber se a franquia é devida ou não? Começa aí a primeira prática abusiva do cenário do nosso visitante: a cobrança da franquia antes de ser feito o orçamento com uma oficina. Isso nos leva ao segundo ponto relatado por ele. Ele comentou que a franquia foi paga por meio de um boleto cujo beneficiário do pagamento era a cooperativa e não a oficina. Nos seguros regulares, a franquia é paga diretamente à oficina, não tem qualquer relação com a seguradora. Você, segurado, paga para a oficina a sua franquia e a seguradora cobre a diferença acima da franquia para que seja feito o conserto do carro. Ou seja, o pagamento da franquia não passa em nenhum momento pela seguradora, vai direto para a oficina. Então, o segundo ponto de prática abusiva na situação desse seguidor foi o fato de que a franquia foi cobrada e paga diretamente à cooperativa, que não tem qualquer direito sobre esse valor.
E aí, por fim, chegamos à terceira prática abusiva, a devolução desse valor de franquia depois de constatada a indenização integral, somente quando a cooperativa quiser, de fato, liberar o pagamento da indenização. Ela não pode reter um pagamento, um dinheiro, que não é direito dela. Se a franquia não era devida pelo fato de ser uma perda total e não perda parcial, ela não pode ficar segurando esse dinheiro. No caso desse seguidor, eram R$5.000, fazia diferença na vida dele, para só querer pagar quando der na telha dela. Isso está errado. É uma outra prática abusiva você não devolver um valor que foi cobrado indevidamente. E aqui eu quero dar uma dica muito importante para você, consumidor, sobre cobranças indevidas. O Código de Defesa do Consumidor garante que cobranças indevidas, nas quais você de fato chegou a pagar indevidamente uma cobrança, devem ser devolvidas pela empresa em dobro. Então, se você precisa pressionar a empresa que te cobrou indevidamente para devolver o dinheiro, lembre-se de mencionar esse artigo do Código de Defesa do Consumidor. Olha, devolvam o meu dinheiro, do contrário, eu vou exigir a devolução em dobro. O que é melhor para vocês? Me devolverem isso logo ou eu obrigar e vocês terem o dobro de prejuízo? Em linhas gerais, esses são os principais argumentos que você deve levar numa situação assim, mas tem mais coisa aí que você pode observar. A primeira dessas outras coisas é a seguinte: as cláusulas contratuais desses serviços de proteção veicular foram enviadas para você em algum momento? Ou você só recebeu as cláusulas contratuais depois da regulação do sinistro e foi pego ali de sopetão por regras que você nunca tinha sido informado antes? É obrigatório que você tenha tido acesso ao regulamento, às cláusulas contratuais do serviço antes. Do contrário, nós temos aí uma quarta prática abusiva, que é a oferta e a compra de um serviço sem que o consumidor tenha acesso às regras do seu funcionamento. E falando em cláusulas contratuais, suponha que sim, você recebeu as cláusulas contratuais ou não, você não recebeu, mas você pediu agora e você vai ler. Dentre essas cláusulas contratuais, está de fato escrito que a cooperativa ou associação pode proceder desta maneira, ou seja, cobrar a franquia antes de saber se é uma perda parcial ou perda total? Isso consta no contrato? Porque no caso do nosso visitante, não só ele não tinha recebido as cláusulas contratuais, como depois que ele pediu essas cláusulas, o procedimento de cobrança de franquia antes do orçamento da oficina não constava no contrato. Constava exatamente o contrário, que a cobrança de franquia só seria feita após o orçamento na oficina. Ou seja, ele não só não recebeu as cláusulas contratuais, como a cooperativa não estava seguindo o contrato dela própria. Mais uma prática abusiva. E aí você pode me perguntar, mas e se eu receber as cláusulas contratuais e constar ali que sim, ela pode cobrar a franquia antes de saber se é uma perda parcial ou perda total? O que eu faço? Eu tenho que acatar isso? Não. Existem regras, existe o bom senso e algumas práticas são consideradas abusivas ainda que constem em contrato. E, evidentemente, você cobrar um alto valor, como é o valor de uma franquia, de um serviço de proteção veicular, antes de saber se esse valor é devido, penaliza injustificadamente o consumidor e é, portanto, uma prática abusiva, ainda que conste num contrato. É absolutamente irracional. Então, você tem mais um argumento para levar para a sua cooperativa ou associação e pedir que eles te restituam o quanto antes este valor. Então, a minha recomendação é que você que está passando por uma situação deste tipo, faça um checklist dessas dicas que eu dei no vídeo, leve isso para a instituição que está lhe atendendo e que está lhe gerando problemas e negocie para que eles resolvam a situação o quanto antes, sem te deixar no prejuízo. Se, por um acaso, você não conseguir solução conversando com eles, existem órgãos que foram criados para proteger você, consumidor. Nesse caso, a recomendação é começar procurando instâncias administrativas. E quais são elas em situações desse tipo? Primeiro, o Procon e também um outro site que pouca gente conhece, que é o consumidor.gov. Ambos
São instituições do governo que estão aí para você abrir reclamações e te ajudar a intermediar uma solução. Além deles, como eu disse, o mercado de seguros é regulamentado pela SUSEP, e a SUSEP está de olho nas cooperativas e associações que estão atuando com seguros piratas ou proteção veicular com contratos abusivos. Você pode fazer uma denúncia no site da SUSEP para que ela venha investigar os procedimentos dessa instituição e penalizá-la se for o caso. Portanto, PROCON, no mínimo, e também denúncia na SUSEP se você achar que vale a pena. Essas são as instâncias administrativas. Se você não conseguir resolver nesses canais, você vai ter os protocolos de tudo isso que você fez, guarde esses protocolos, procure a ajuda de um advogado e busque uma solução por vias judiciais, ou seja, por meio de um processo judicial. Por hoje é isso, eu espero que essas informações tenham ajudado. Eu te convido a pedir a sua cotação de seguro com seguradoras regulamentadas pela SUSEP. Com a gente da Muquirana Seguros Online, somos uma corretora autorizada e ativa na SUSEP. Te convido também a deixar o seu curtir aqui no vídeo e se inscrever no canal. Obrigada por ter assistido e até a próxima!